Bom dia a todos e todas. Cumprimento o senador Nelson Trade, que hoje nos dá a honra da sua visita, desembargador Nino Todo, procuradora-geral do Estado do Mato Grosso do Sul, doutora Ana Carolina Ali Garcia, doutora Carolina Scofield, desembargadores e desembargadoras presentes, Mônica, Renata, Alessandro, Morimoto, e as juízas e juízes federais presentes também. Desembargadora Marli Ferreira online, é que eu não a vejo daqui, agora vi. Agora vi. É uma honra para mim poder estar aqui nessa mesa hoje, ao lado do senador Nelson Trade. Nelson Trade eu conheci já faz algum tempinho, nem estava ainda na presidência, e ele é alguém amigo do judiciário. Isso, em primeiro lugar, para nós é uma honra e uma alegria. Em segundo lugar, eu vejo sempre batalhando muito pelo Mato Grosso do Sul, que faz parte da terceira região, um estado maravilhoso, em franco desenvolvimento social e econômico. É um estado estratégico no território nacional, de modo que ter um senador do Mato Grosso do Sul aqui hoje, mostrando que o Mato Grosso do Sul faz parte da terceira região e que isso muito nos orgulha. Senador, o tribunal é muito paulista. Está na hora do tribunal ser sul-matogrossense também. E isso só vai acontecer com a presença do Mato Grosso do Sul aqui, já que nós não podemos nos transportar totalmente para lá. O presidente tem ido regularmente, desembargador Nino Todo, também, alguns dos nossos colegas, mas o Mato Grosso do Sul precisa vir mais a São Paulo. Quem hoje visitar o gabinete da presidência vai encontrar o Mato Grosso do Sul lá no gabinete, a lembrar que o Mato Grosso do Sul faz parte da terceira região. Não só a sua bandeira, mas também obras de arte, né, locais. Então, senador, é uma grande honra tê-lo aqui hoje no tribunal e ouvi-lo também. Não vou falar mais para não perder a sua fala. Desembargador Nino Toro. Obrigado, senhora presidente. Bom dia a todas e a todos que nos acompanham pela internet, os aqui presentes, colegas do tribunal. Senhora presidente, eu saúdo também a doutora Ana Carolina Ali Garcia, a minha colega Carolina Scofield Amaral e especialmente o senador Nelsinho Trade. É uma honra para a Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região ter a presença do senador aqui, da doutora Ana Carolina também. Como já foi destacado pela presidente, a presença do senador de real importância para nós, para tratar de temas de absoluta importância para o nosso país, que é dentro desse seminário de direito ambiental, coordenado pela Carolina Scoff e pela Raicler Baldresca, minha colega, em saúde também. Tema, como dizia eu, de grande importância, de absoluta importância para o país, que é a preservação dos interesses ambientais. Recentemente, essas ondas de calor que tivemos, que a muitos, a mim pelo menos, fizeram mal, isso decorre do desequilíbrio ambiental que se vê no planeta. Então, esse tema é importante e vejo a presença do senador da República aqui para tratar deste tema. Em sua fala, demonstra também a sua especial consideração pelo tema e também pelo que se faz no ambiente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O painel, senhora presidente, ele tem hoje esse segundo painel deste segundo dia do seminário, tem por tema plataforma ambiental, efeitos dos incêndios florestais e os desafios da rota bioceânica. Eu vou fazer a apresentação aqui resumida, evidentemente, do senador Nelsinho Trade, apresentando.
O senador Nelson Andrade representa no Senado da República o Estado do Mato Grosso do Sul, presidente da representação do Brasil no Parla Sul, membro da Comissão de Infraestrutura do Parla Sul, membro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional no Senado Federal. É médico formado pela Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro, com especialização em cirurgia geral, urologia, medicina do trabalho e saúde pública. Tornou-se vereador em 1992 e foi reeleito por mais 2 mandatos. Foi o deputado estadual mais bem votado em 2002. Em 2004, foi eleito prefeito de Campo Grande e reeleito em 2008, com o maior índice de aprovação em prefeitos reeleitos em capitais do país. Em 2018, foi eleito senador da República e tem um mandato voltado à saúde, educação, proteção da Amazônia, do Pantanal e ao desenvolvimento da rota bioceânica, o que mostra o seu total compromisso com este tema, que ressalta, uma vez mais, de absoluta importância para o nosso país, dado que o Brasil tem a Amazônia e o Pantanal como biomas importantíssimos, não só para o país, é para o planeta. E a nossa responsabilidade como país e proteção ao meio ambiente é fundamental. O Brasil é um player importantíssimo no mundo quando se trata do tema ambiental. E, por isso, destaco a importância da presença do senador aqui e os meus sinceros agradecimentos por despender o seu tempo para vir aqui tratar conosco, juízes federais, servidores da Justiça Federal e público em geral, de tema tão importante. Senhor senador, passo então a palavra por delegação da presidência. Obrigado. Muito bom dia a todos. Em nome do Dr. Nino e da doutora Marisa, saudar a todos vocês que nos proporcionaram essa manhã, que na minha avaliação vai ser muito produtiva, de conhecimento, de debates, dizer da nossa satisfação, junto com a doutora Ana Carolina, de participar desse evento e enaltecer aqui a iniciativa da nossa presidente de promover sempre essa integração entre os estados que compõem o Tribunal Regional Federal da Terceira Região. A gente, na administração atual, estamos sentindo realmente a nossa participação ativa, inserida, conforme foi pré-concebida, nas atividades decorrentes do funcionamento desse tribunal. A gente está senador da República, como já foi lido pelo doutor Nino, meu currículo mostra que eu sou médico, especialista em urologia, e eu nunca deixo de falar isso, ainda mais em novembro. Já passamos novembro, hoje é dia 1º. Mas o Novembro Azul é algo que remete a todos à importância da prevenção das doenças do homem, em especial o câncer de próstata. Eu costumo fazer essa palestra em vários lugares, e ela começa assim: todo homem precisa conhecer, toda mulher pode e deve ajudar. Abrindo aqui um parênteses, a gente no consultório, muitas vezes vai o casal para fazer essa consulta de prevenção. E o homem nem te cumprimenta. Ele já te olha bravo. Nem te dá bom dia, nem boa tarde. E o máximo que ele fala é assim: eu tive que vir por causa dela. Ela que me arrastou aqui. Mas isso é importante ser dito, porque as doenças da próstata, se descoberta precocemente,
elas têm 95% de chance de cura total, inclusive a doença maligna. Então, fechando essa puxada de brasa para minha sardinha, eu pergunto se eu já entro agora na palestra ou é só essa primeira. Já? Tem como passar? Como que é? A rota bioceânica e seus desafios. Nesse seminário de Direito Ambiental, evento promovido pela Escola de Magistrado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Iniciando dezembro. Como que passou rápido o ano, né? Já estamos em dezembro. Barbaridade. A vida passa muito rápido. Próximo. Eu posso comandar aqui? Esse. Perfeito. Bom, o corredor rodoviário bioceânico, ele tem esse nome devido à ligação que se faz entre os dois oceanos que aparecem nessa imagem. O Oceano Atlântico, aqui no Porto de Santos, e o Oceano Pacífico, nos portos aqui mencionados, do Chile, Iquique, Antofagasta. Está indo. Ele tem um delay. Ah, tá. Aí, foi. Aqui é uma imagem bastante interessante do que isso vai representar para o nosso país, em especial para o nosso estado. Se vocês observarem essa imagem, a gente tem aqui uma oportunidade de acesso das mercadorias e daquilo que se precisa levar para fora num caminho mais curto, numa distância mais curta, num tempo de rota marítima menor e, consequentemente, se isso é verdade como é, um custo menor. Isso aqui é um dado interessante que eu busquei para vocês verem a evolução das exportações brasileiras nesses últimos 20 anos. Por isso que a gente insiste nessa questão de promover logo o acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia, é uma das pautas que eu levo avante, porque eu não acho saudável a gente não ter um equilíbrio, ficar muito na dependência desse ou daquele país. E hoje, em função de se não avançar em algumas questões, há um crescimento exponencial das exportações brasileiras para a China. Mato Grosso do Sul nas exportações do Brasil. O principal destino deixou de ser os Países Baixos em 2010. Atualmente é a China. Importância dos municípios de Ponta Porã, de Amambai, Aral Moreira, Laguna Carapã, Antônio João, Coronel Sapucaia, Dourados e Maracaju. Regiões da nossa fronteira, as conhecidas como as mais produtivas do estado. Mato Grosso do Sul é o maior produtor e exportador de carne bovina, posicionando o Brasil como o primeiro do ranking mundial. Eu sou meio suspeito de falar da carne de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul, porque eu volto a afirmar para vocês, não tem carne mais saborosa que eu conheci na minha vida do que a nossa. Porque o gado que não come a ração, que come o pasto nativo, aquele do Pantanal, ele tem um sabor na carne indescritível. Você que já trabalhou lá sabe muito bem disso, doutora. Celulose. O Brasil é o país mais competitivo nesse setor.
representando mais de 46% das exportações mundiais. E o nosso estado está vivendo uma verdadeira transformação nessa área. Nós temos uma empresa já instalada e funcionando em Ribas do Rio Pardo, a Suzano, e tem uma outra que sempre compete com ela, tipo Coca-Cola e Pepsi-Cola, que resolveu se instalar a 200 quilômetros de Ribas do Rio Pardo, numa cidadezinha de nome Inocência. A cidade já se transformou de um tanto, porque os investimentos que estão indo para lá e as coisas estão avançadas, extremamente altos. Esse é um estudo do Ministério das Relações Exteriores sobre exportações da carne de Mato Grosso do Sul. 60% da nossa carga são exportadas por Santos e Paranaguá. 70% são feitas pelo modo marítimo e 30% rodoviário. Quando a nossa carne do Mato Grosso do Sul chega em Santos, a ser exportada para Equador, Peru, Colômbia, fica sujeito à disponibilidade de navios, que é muito baixa para esse destino, ou seja, isso é um gargalo. Se levar a carne para Iquique, através desse corredor que está já pré-desenhado, pré-concebido, resolve-se o problema, porque tem navios disponíveis no porto. Há uma redução, olha só que dado forte, de 40% nos custos. As exportações de Mato Grosso do Sul para China, Peru, Equador e Chile, por ano, corresponde a 300 milhões de dólares. O tempo de espera para a atracação no Porto de Santos é 4 vezes superior ao de Antofagasta e Iquique, que são os 2 portos principais lá do Chile. E uma coisa que eu aprendi, uma vez eu fui fazer uma palestra sobre essa rota, acho que foi lá no estado, e tinha representantes desses 2 portos ouvindo a palestra. E eu botei essa barra, botei o Iquique aqui, porque eu só tinha falado de Antofagasta. E lá, igual, você é palmeirense, né? Igual Corinthians e Palmeiras, é esses 2 aqui, ó, Antofagasta e Iquique. Então, sempre que for se referir aos portos lá, não deixe de falar, igual você ir no Mato Grosso do Sul e falar, eu estou muito feliz de estar aqui no Mato Grosso, você já leva uma vaia, o cara já grita de lá, do Sul! Porque na hora que dividiu, os cuiabanos, que são bem vivos, eles falaram, vamos fazer igual tem Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Nós vamos. Então, vocês assinam primeiro, aí nós assinamos, e eles que tinham que fazer do Norte falaram, não, agora vocês ficam no Mato Grosso do Sul e nós só o Mato Grosso. E aí gera essa confusão. Redução de 23% no tempo da viagem, cerca de 12 dias a menos. Tem estudos que mostram que é 14. 8.000 quilômetros marítimos a menos. E redução de 40% nos custos. Essa é uma imagem de quantos milhões de dólares destino das exportações no Mato Grosso do Sul. A nossa posição é uma posição privilegiada geograficamente. Ela é uma grande plataforma de conexão nacional para distribuir e redistribuir os produtos do restante do país. Insumos importados poderão ser transformados em produtos finais no estado, gerando novas oportunidades de negócios e emprego. Eu costumo dizer isso porque a gente que mora lá em Campo Grande e precisa ir para Curitiba, precisa ir para Florianópolis, precisa ir para São Paulo, precisa ir para Rio de Janeiro, o tempo de voo nunca é superior a 1h30, 1h40. E isso faz a gente entender que a gente realmente está numa posição privilegiada do país. Isso aqui são as diminuições de distância a partir de Campo Grande do corredor bioceânico. Tem um dado forte, porque uma das coisas que vai promover esse novo traçado é o desenvolvimento do turismo. Para você ter uma ideia, daqui a pouco vai ter uma imagem
de onde está construindo a ponte, que divide o Brasil com o Paraguai, através de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, com Carmelo Peralta, no Paraguai, para você pegar o seu carro, sair dali, de Porto Murtinho, e ir para Rio de Janeiro, é mais longe do que você pegar o seu carro, se tiver a ponte, atravessar e ir até a Cordilheira dos Andes. Para vocês terem uma noção do que isso vai gerar também no hub turístico. O Brasil ficou responsável para construir os acessos dessa BR até a ponte. Por quê? Uma ponte, se vocês imaginarem na cabeça de vocês, quando a gente faz uma ponte, não é só a ponte que liga um lugar para o outro, tem que ter os acessos dessa ponte. Ainda mais em função de um trânsito previsto de muitos caminhões pesados, a questão da segurança do trânsito de hoje em dia. Então, há que se ter acessos, alças, viadutos, para poder organizar isso tudo. Isso também é um desafio para a gente. A gente já levou essa questão para o Ministério da Infraestrutura, através do DENIT, que já licitou a elaboração do estudo e projeto para o contorno rodoviário em Porto Murtinho, com acesso a essa ponte entre o Brasil e o Paraguai, e o Centro Integrado de Controle de Fronteira. A gente já viabilizou alguns recursos para isso, em 2022, cerca de 41 milhões e 500 mil reais, a inclusão no orçamento da União de 95 milhões de reais, a questão do PAC, para poder organizar não só a questão da rodovia, ferrovia, portos e hidrovias, de 15,4 bilhões. Aqui, uma imagem do que está acontecendo em Porto Murtinho. Porto Murtinho é uma cidade muito pequena, e toda vez que a gente tinha que ir lá fazer campanha, falava, por onde que é a reunião amanhã? Porto Murtinho. Aí o pessoal já, meu Deus, como que é longe para a gente ir para lá? Isso é fim de linha. Agora vai ser ponto de partida para o Canal do Panamá, no Pantanal. A rota bioceânica, na minha avaliação, tinha que ter esse apelido. De vocês não têm noção do que está acontecendo nessa cidade. São quatro portos, três da iniciativa privada e um público que já estão fazendo na cidade. Aquele pessoal do interior que fica normalmente no final da tarde, tomando seu mate, vendo o tempo passar, a noite chegar, já sente o movimento da cidade. Os terrenos supervalorizaram, já estão fazendo postos de gasolina para poder receber as carretas, enfim, algo que realmente o desenvolvimento e o progresso traz junto. A gente está na liberação junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional para elaborar um novo plano diretor para a cidade. Ainda mais a gente que já foi prefeito, quando acontece um boom desse, se a cidade não tiver organizada, pré-planejada, ela dá um nó dentro dela mesmo, e isso prejudica muito, não só os próprios munícipes, como o desenvolvimento que chega. Essa é uma foto que eu mostrei ali para a presidente e para as pessoas que estavam junto comigo, da realidade que é dos dois lados. A construção da ponte entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta tem isso de extensão. Ela tem quem que me perguntou? Acho que foi doutora Mônica. Eu respondi errado. Ela tem quase 1,5 km. Ela está orçada em 102 milhões e 600 mil dólares. E isso aí foi também, vamos dizer, sabe quando você aperta o botão play para começar alguma coisa? O que apertou o botão play nessa história foi o recurso disponibilizado pela Itaipu Binacional, porque sempre esbarrava nessa dificuldade.
E há uma previsão dos fins de tudo isso em abril de 2025. Isso aqui é o avanço físico da obra. E as nossas ações, a partir do momento que a gente percebeu que isso podia ser a diferença para o nosso Estado, sob o ponto de vista econômico, não só na questão logística, como também na questão do turismo, na questão de várias outras frentes que abrem de oportunidade, não só para Mato Grosso do Sul, como para o nosso país. A gente começou a pegar essa pauta como uma prioridade do mandato. Então, a gente já conseguiu levar para Campo Grande os 2 últimos ministros das Relações Exteriores, tanto Ernesto Araújo quanto Carlos França, os 2 embaixadores. E já convidei o Mauro Vieira para poder ir também. Porque esse é um caminho que, na minha avaliação, não tem mais volta. Acabou que, quando o destino conspira a seu favor, da pauta que você está lutando, as coisas parecem que fluem. Acabei sendo indicado para ser presidente da Comissão de Relações Exteriores nos 2 primeiros anos do meu mandato, e isso deu também um impulso muito grande para avançar nas ações de divulgação e nas oportunidades de negócio que a Rota vai proporcionar. Aí eu estou lá em novembro de 2019, meu primeiro ano de mandato, presidente da Comissão de Relações Exteriores, no gabinete, e me procura um embaixador dessa Associação das Nações do Sudeste Asiático. Eu acho que era um embaixador da Malásia ou da Tailândia, eu não lembro bem qual deles foi. E a gente, quando entra numa missão dessa, o Itamaraty te disponibiliza um diplomata para te assessorar. E ele estava me assessorando, eu perguntei, embaixadora Downie, o que esse embaixador vai vir fazer aqui no gabinete? Não, normalmente, final de ano, eles vêm para poder dar boas festas, desejar um ano promissor. Eu falei, eu vou falar para ele sobre a rota bioceânica, porque se a gente tem a intenção de levar alguma coisa para algum lugar, esse algum lugar também tem que ter a intenção de querer receber. Porque de que vai adiantar você querer levar se o lado de lá não quer receber? Aí eu expus para um embaixador a rota bioceânica. Ele falou, o senhor pode repetir isso tudo aí? Eu falei, posso. Ele falou, eu quero chamar aqui os 9 embaixadores que compõem a ASEAN, para o senhor explicar para eles. O senhor tem agenda para isso? Eu falei, tenho, lógico. Dali 3 dias ele levou os 9 embaixadores. Parece que só um que não foi, que estava lá para o país dele. Desse time de país que está aí. Mianmar, Laos, Filipinas, Camboja, Singapura, Indonésia, Malásia, Tailândia. Foram tudo lá no gabinete. Aí, olha o povo aí. E eu expliquei para eles. Eles ficaram maravilhados. E eu convidei eles para ir para Campo Grande. E eles toparam e foram, no início de janeiro. Não lembro se foi janeiro ou fevereiro. Até falaram que eu que levei a Covid para Campo Grande. Porque foi o pessoal tudo lá, chinês, japonês, e foi logo que saiu a Covid, e aí falaram, foi o Nelsinho que trouxe isso para nós, que não sei o quê, a oposição, lógico, né? Ainda bem que não prosperou essa tese. Bom, aí a gente começou a trabalhar também na frente parlamentar da integração da rota. Ela está criada, constituída, não só com a participação de parlamentares brasileiros, como do Paraguai, da Argentina e Chile. Porque aonde a gente apresenta esse projeto, pessoal, há um encantamento em relação a isso. Primeiro, o cara fica na dúvida se vai sair ou não. É muito grande, será que vai dar
conta? Será que vai acontecer? Os desafios sempre estão aparecendo e a gente está vencendo eles. Essa foi a reunião presencial que a gente fez em Campo Grande, com os países que compõem a rota. Fizemos um primeiro fórum na Assembleia Legislativa. Definimos 16 premissas que definem a rota bioceânica. Algumas reuniões com embaixadores que se interessam sobre o assunto. A gente tem feito em Campo Grande, embaixador da Índia, embaixador da China, embaixador da União Europeia, embaixador da Itália, embaixador do Japão. Esse povo tudo já foi lá para Campo Grande. E eu encontrei, por acaso, o novo presidente, que já tomou posse, Santiago Penha, do Paraguai, durante um evento de conservação ambiental em Washington. O evento era sobre o Parlamento Amazônico, que eu também atuo, porque os problemas da Amazônia e as soluções dos problemas de matamento, queimada, tráfico ilegal de madeira, garimpo, também tem no Pantanal, esses mesmos problemas. Então, foi uma forma da gente atualizar essa pauta e levar as soluções para o meu estado. E eu fui chamado lá em Washington para fazer uma palestra sobre isso, e eu sabia que ele ia também, e eu levei para ele essa palestra. Ele ficou muito interessado, ficou para ele a palestra, que é essa aqui, ó. Eu vou deixar depois para o presidente. Aí o ajudante de ordens do presidente falava para pegar a palestra, ele não deixava. Isso me marcou, ou seja, gostou, né? E levou e foi com ela para frente. Lá em Campo Grande tem um grupo de empresários que já fez 3 expedições pela rota. 2 em anos anteriores e uma está ocorrendo agora. Já voltaram? Não? Voltaram. Aí. Isso aí é para mostrar para vocês, eles estão passando do lado dos pilares da ponte, eles fazem lá um convênio com uma concessionária de veículos, a concessionária dispõe o carro, que faz a propaganda, é a Volkswagen, a Amarok, e selecionam grupos de empresários, políticos, pessoas das mais diferentes atuações, do lado do turismo também, para poder identificar o que de potencial ainda tem pela frente. E dessa vez fizeram uma coisa que eu achei interessante, que a hora de consertar é agora. Eles pegaram um caminhão, encheram de carne e falaram, vamos para ver o que acontece. E esse é um problema que tem pela frente que vocês já perceberam. Inclusive, se vocês tivessem lá alguma vara por lá, já ia dar uma confusão, vocês iam ter que decidir alguma coisa. Não deixaram o caminhão ir para frente, acho que foi no Paraguai? No Paraguai, o caminhão ficou preso. E então, esse é um outro desafio que nós vamos ter pela frente. Nós vamos ter que promover um debate entre os 4 países por onde passa essa rota, para organizar um QR Code, um selo, um freeway, em que aquele que usar esse traçado não ficar preso em burocracia, em situações que possam prejudicar todas as vantagens que isso já tem, sob o ponto de vista de distância, de tempo. Então, esse é um grande desafio que tem pela frente. Eu penso que é até maior que a própria obra, que não vai ser fácil achar um ponto em comum entre esses 4 países. Mas a gente, que seria da vida nossa sem os desafios? Esse é um tédio. Vamos para frente. Isso aí é o povo lá na expedição. Os desafios
aqui apontados, comprometimento dos países em trabalhar com o incremento do comércio e dos investimentos. Tem um dado assim, eu que gosto de me apegar a detalhes, que eu acho interessante. Desde 2019, nós estamos trabalhando nisso, já houve alternância ideológica de poder na Argentina, no Chile e no Brasil. Só no Paraguai que o presidente Mário Abdo Benítez, Marito, fez o sucessor, que é o Santi Penha. Nos outros países houve alternância de poder. E normalmente quando isso ocorre, o que que acontece? O outro que entra fala: "Não, não quero esse projeto não, larga para lá". Nos 3 países que houveram essa alternância, os 3 não desprezaram o projeto. Não, isso é muito bom. Eu tive a oportunidade de apresentar isso tanto para o presidente Bolsonaro quanto para o chanceler na época, o Carlos França. Apresentei agora para o vice-presidente Alckmin, que quando eu falei com o presidente Lula, ele falou: vai falar com o Alckmin, que ele que vai cuidar disso. E para o chanceler Mauro Vieira. E todos também apoiaram o projeto e entendem dessa sua importância. Então, esse entusiasmo é muito importante para a gente poder avançar nessa questão. E eu fui fazer uma palestra numa universidade federal lá no estado, igual essa que vocês estão vendo. E nessas palestras tem sempre um aluno mais inteligente que você, né? O cara levanta a mão: posso fazer uma pergunta? Pode. Que medo. Aí vai lá. Aí o cara falou: vem cá, vocês estão falando em logística, vocês estão falando em turismo. Por que vocês não promovem o intercâmbio entre as universidades desses países, por onde a estrada vai passar? Eu achei a ideia fantástica, já coloquei lá no patamar de prioridade, já demos um avanço com a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, que encampou essa ideia, com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e já estamos buscando parcerias também na área da educação para essa questão. Ideia de um aluno. Aqui, ó, para vocês verem que nem tudo são flores, mas a hora de aparecer os problemas é agora. Caminhão que inaugura a rota bioceânica fica retido em Ponta Porã. Se a doutora tivesse lá, já ia cair para a sua vara lá. Quase pronta, a rota bioceânica terá que superar desafios e provar viabilidade. Há uma mobilização de todos para que em 2024 esse sonho, que começou, pessoal, pelo que eu estudei, há mais de 50 anos atrás. Teve um prefeito lá de Porto Murtinho que gostava muito de geografia, Heitor Miranda dos Santos. Ele já faleceu, ele vem a ser irmão do atual deputado Zeca Miranda dos Santos, o popular Zeca do PT lá do estado. E o Heitor, ele olhou o mapa e falou: vem cá, eu acho que daqui para lá é mais perto do que se a gente tem que fazer todo esse trajeto aqui. E idealizou esse sonho, que realmente, pelo mapa que vocês viram, é bem mais perto. Então, eu quero dizer para vocês, para finalizar, o seguinte: o IPEA já promoveu um estudo, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, envolvendo 4 universidades, inclusive a USP parece que participou, para ver se tem viabilidade econômica esse projeto. Eu vou dispor depois para presidente, para quem se interessar, a conclusão desse estudo. É impressionante a aprovação que o IPEA fez nessa consultoria, da importância que é isso, não só para Mato Grosso do Sul, como também para o Brasil. Porque vai nos dar uma oportunidade de desenvolvimento, de crescimento a toda prova, no sentido de ter um traçado mais perto, com menos tempo de viagem,
com custo menor. E a distância marítima menor. 8.000 quilômetros marítimos a menos. Então, isso vai ser muito bom para quem quer trazer coisas do nosso país para lá, como para nós que queremos levar para eles. Para vocês terem uma ideia de outro detalhe que eu observei, o ex-presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, ele tinha esse projeto como o projeto da administração dele. E ele ia todo mês de helicóptero, saía de Assunção, ia lá para fiscalizar pessoalmente essa obra. Tomei nota aqui. Eles fizeram no Chaco paraguaio. Chaco é um ambiente parecido com Pantanal. Você cava assim um pouquinho a terra, já vem água. 320 quilômetros de asfalto novo, 0 quilômetro. Desbravando o Chaco paraguaio. Está faltando 220 e já está licitado em 4 lotes de 50 e poucos quilômetros para cada lote. Ou seja, a única parte que faltava para asfaltar de todo o traçado vai ser concluída até o final do ano que vem. Então, gente, essa é uma realidade que está aí aos nossos olhos. É lógico que não é só de infraestrutura que vai precisar ser trabalhado para isso fazer a sua missão principal pelo qual ela foi criada. Também tem um dado muito importante. O governo do nosso estado tem também nesse projeto, eu não tenho autoridade para falar em nome do governador, a doutora Ana tem mais do que eu, mas eu sou um aliado do governo do estado, mas eles têm esse projeto como um projeto fundamental para o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. Quando eles vai lá, o governador atual, pedir para a gente selecionar as emendas de bancada, não existe nada que priorize mais do que a tal da rota bioceânica. Porque para ela, esse traçado para adaptar as estradas, para encaixar na ponte, ele vai custar basicamente o mesmo preço da ponte. Então, vai precisar de recursos para a gente poder idealizar tudo isso. Presidente, acho que eu já falei demais para o meu tamanho. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui e dizer que eu me sinto incluído no TRF3. Não só por questões de ser de Mato Grosso do Sul, mas porque eu sou médico, né? Você sabe. Eu venho de uma família de advogados. Meu pai não se conformava de eu ser médico. Falava, não precisa nem placa para você. Porque o meu pai era Nelson Trati, eu sou Nelson Trati. Basta pôr vírgula e filho. Aí ele falava, você é a ovelha negra da família. Nossa. Porque os meus irmãos todos são advogados, meus tios todos advogados. Aí eu falava, não, pai, eu sou a ovelha branca. E médico fica de branco. Quem usa a beca são vocês e é de preto. Então, eu digo que muitos amigos do meu pai já passaram por aqui. Me veio à cabeça o Dr. Luiz de Lima Stefanini, era muito amigo do meu pai, uma pessoa muito de dentro da nossa casa, muito querido. Já aposentou, né? Então, em nome dele e dessa velha guarda, quero aqui deixar o meu agradecimento por aqui estar e tentar contribuir com vocês todos nesse caminho. Muito obrigado. Obrigado, senador Nelsinho Tradi, pela belíssima palestra, muito elucidativa quanto à importância e os desafios da rota bioceânica, que muito trará de desenvolvimento para o Mato Grosso do Sul e o país, e sempre respeitando, evidentemente, o meio ambiente. Eu vou passar a palavra agora à doutora Ana Carolina Ali Garcia, e fazendo a sua apresentação. A doutora Ana Carolina é procuradora-geral do Estado do Mato Grosso do Sul.
MBA, ela tem o MBA em parcerias público-privadas e concessões, Masters of Business Administration pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, pós-graduação em Direito Tributário pelo IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, desempenhou, desempenhou funções na advocacia pública e privada. Enquanto procuradora do Estado, atuou em cargos de chefia e consultoria legislativa, nomeada em 2022 para o cargo de Procuradora-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul e novamente nomeada em 2023 pelo atual governador do Estado para a direção da Procuradoria-Geral daquele Estado, cargo que exerce até os dias de hoje. Atua de forma estratégica em debates atinentes à reforma tributária, vice-presidente do Grupo da Reforma Tributária no âmbito estadual, membro representante das procuradorias no âmbito do grupo criado pela União e relatora do tema no âmbito do Colégio Nacional de Procuradores Gerais do Estado e do Distrito Federal, COMPEG. Doutora Ana Carolina, muito bem-vinda à nossa EMAG, nossa Escola de Magistrados. Uma honra para nós tê-la aqui. E eu passo a palavra para a sua apresentação. Muito obrigado. Obrigada, bom dia a todas as pessoas. Desculpe interrompê-la, só uma informação. Após a fala da doutora Ana, nós haverá abertura para alguma pergunta aqui. Muito obrigado. Desculpe. Bom dia, então, a todas as pessoas que prestigiam esse evento. Meus cumprimentos à nossa estimada presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, desembargadora Marisa Santos. Acolhida especial a Mato Grosso do Sul, aos cidadãos sul-mato-grossenses. Em seu nome, cumprimentar a todos os embargadores que prestigiam esse evento de forma também virtual e presencial, diretor da Escola de Magistrados, desembargador Nino Todo, e as doutoras Raicler e Caroline, aí agradecendo o honroso convite para participar desse seminário e cumprimentar todos os magistrados. O nosso senador da República do Mato Grosso do Sul, Nelson Trade, é uma enorme honra poder dividir, compartilhar essa mesa com o senhor e responsabilidade de falar depois, mas tentar contribuir e trazer as nossas reflexões acerca desse tema. Quando surgiu o convite, eu tentei fazer uma coletânea aí de várias informações que o nosso governador Eduardo Rido, o nosso secretário de Desenvolvimento, Jaime Verruc, trabalharam com esse tema. Eu quero comentar também os servidores da Justiça Federal, agradecer aí toda a acolhida em todos os momentos que a gente entra nesse tribunal. Então, tentei fazer essa coletânea de informações, mas avançar um pouco, até em razão aí da nossa formação, desse ambiente do tribunal, para poder apontar 3 eixos. Trazer uma visão geral, que nós já fomos presenteados aqui com a fala do nosso senador, que brilhantemente expôs a estrutura física, enfim, comercial desse corredor, mas avançar para a governança e para os desafios de regulamentação. E 2 fontes de pesquisa foram muito importantes nesse trabalho, fruto aí de pesquisas do IPEA, sim, senador, então o QR Code dos livros, nós temos um em parceria com a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e o outro com a Universidade Católica do Norte do Chile. Trazendo essa visão geral aí, é um projeto de integração física que conecta Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, com os portos do norte do Chile. Então, temos Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, total de 3.320 quilômetros de extensão, e a gente olha como mais que uma estratégia de escoamento, de entrada e saída de produtos, expansão, claro, do mercado exportador de Mato Grosso do Sul, como já foi dito, soja, minério, proteína animal, entre outros, ele traz a integração. E aí, dessas regiões com demanda de investimentos públicos e privados. A gente pode sintetizar como objetivos a redução do custo desse transporte, em torno de 20%, também do tempo, de 40% a 60%. A ideia são soluções logísticas multimodais, né, possibilitando exportar e importar Ásia-Pacífico. É um canal que se olha como um canal eficiente, tanto de movimentação para cargas e passageiros, quanto de interação comercial dessas regiões. E aí, desenvolvimento de cadeias produtivas regionais, também a participação em cadeias globais de valor e o nosso turismo tão importante nessa região. Aqui a ponte, nós vimos imagens aí reais, né, da expedição que acabou de acontecer, que o senador trouxe. A sua extensão, ela liga aí Porto Murtinho a Camelo Peralta, no Paraguai,
nós vamos ter, ela já está com 40% da sua obra executada. Temos a construção do centro aduaneiro de controle da fronteira, também já licitado, e com ordem de serviço para ser assinada até dezembro, senador. Ali são mais de 18 mil metros quadrados e a pretensão é a reunião de todos os órgãos federais e estaduais que vão participar aí desse controle aduaneiro e o Porto Seco, numa parceria com a Prefeitura de Ponta Porã e aí no Brasil para atuação. E passando para a nossa segunda etapa aí de debate, de reflexão, quanto à governança, né? Inicialmente, lá em 2015, nós tivemos na Declaração de Assunção aos Corredores, com base na proposta dos governos Brasil, Paraguai, Argentina e o Chile, a formação de um grupo de trabalho para tratar aí da rota bioceânica, do corredor da rota bioceânica. Em 2017, com a Declaração de Brasília sobre corredores, nós temos a ratificação. Então, são 2 atos presidenciais afirmando o compromisso com esse projeto. O Fomplata, com investimento aí em relação a um trecho no Paraguai e que abrange a rota bioceânica. Nós tivemos em 2021 a Frente Parlamentar Internacional, que o senador nos trouxe da rota, e em 2023 a Frente Parlamentar Estadual, lá na nossa Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, da rota bioceânica. Esse grupo de trabalho ele já vem se debatendo aí sobre qual mecanismo de governança para esse corredor. Os eixos são cooperação, transparência e buscar uma coordenação nas ações desses países. Foram criadas, então, mesas de trabalho. E as temáticas identificadas foram infraestrutura, transporte e logística, produção e comércio, simplificação dos procedimentos aduaneiros, como já foi, inclusive, alertado aqui para a importância dessa pauta, as redes de universidades, que têm tido um papel fundamental na pesquisa, nos levantamentos, e o turismo. E eu tive a informação do nosso secretário de Desenvolvimento que, nesse dia 28 de novembro passado agora, eles entenderam pela necessidade de mais uma mesa nesse grupo de trabalho, que é relacionada à segurança em todo esse corredor, né? O único estado da Federação Brasileira que formalmente participa desse GT é o Mato Grosso do Sul, também a sua posição geográfica estratégica para os debates no âmbito desse grupo de trabalho. O que a gente identifica? Que mais que uma melhoria física e funcional, que a gente já consegue visualizar, tomada de decisões estratégicas aí, tanto por parte do poder público quanto da iniciativa privada, né, para atrair mais fluxo de mercado para essa região, mas que a implantação num corredor, ela demanda diversos outros compromissos a depender do estágio. Então, a gente está no estágio avançado da estrutura física e a gente precisa entender qual que será o modelo de governança. Em 2017, foi apresentada uma proposta estabelecer um comitê governamental, um comitê gestor e mecanismos de apoio que daí abarcariam aquelas 5 mesas de trabalho que já compõem esse GT e que recentemente passaram a ser 6 temas prioritários de debate. E o que a gente, analisando essas pesquisas, entendeu como o maior desafio aí? Desenhar o desenho institucional desse foro de interação, para que a gente tenha coordenação, cooperação entre esses diferentes participantes. Então, como seria esse desenho? E a regulamentação dessas pautas prioritárias para que, de fato, a rota cumpra esses objetivos que foram declarados e que são fundamentais para o sucesso desse corredor. O IPEA, realizando essa pesquisa, então o nosso senador apontou, ele trouxe algumas dificuldades que eles já identificaram na coordenação dessa rota bioceânica. E aí, simplificando, essa desarticulação entre, muitas vezes, o governo nacional e o subnacional, muito mais forte Argentina e Paraguai do que no Chile e Brasil. É até uma fala do secretário Jaime, essa semana eu dialogando com ele, ele falou, Ana, a gente precisa fazer a Argentina entrar realmente na rota e entender a importância, porque ela não tem tanta necessidade, hoje ela já usufrui de outros caminhos, mas a importância da rota bioceânica, né? A desarticulação entre setores público e privado e a pouca participação do setor público e de organismos internacionais. E outra deliberação foi que os países buscariam financiamentos internacionais de forma múltipla e conjunta
para a conclusão da estrutura física e também dos próximos desafios de operacionalização da rota. E quando eu olhava as pesquisas, algumas reflexões me surgiram, e aí eu trago aqui como indagações mesmo, qual seria o melhor modelo de administração, quais os instrumentos jurídicos que poderiam nos auxiliar aí nessa integração do estado de Mato Grosso do Sul com o Chaco Paraguaio, o senador nos trouxe, com as províncias noroeste aí da Argentina e com os portos do norte do Chile. E como que essa rede hoje de atores que integra a rota bioceânica, como que ela se organiza, né? Qual que é a forma de governança que a gente teria uma melhor coordenação no âmbito desse corredor para que, de fato, a gente tenha o desenvolvimento anunciado regional. E um olhar também para o grau de autonomia que esses estados, né, que todos ali, que os territórios teriam, considerando sistemas políticos diversos que nós temos, além de outras diferenças, mas um olhar também para o sistema político desses países participantes. O senador alertou aí que é um projeto de Estado, né, independência dos governos, mas o grau de autonomia que eles teriam para deliberação nesses fóruns que nós estabeleceríamos para a governança e tomada de decisões no âmbito do corredor. Os pesquisadores, então, do IPEA, eles retomam aquela proposta que surgiu em 2017 pelo Brasil, com os comitês de governamental, de gestão ou consultivo e os mecanismos de apoio, que aí abarcariam essas 6 mesas de trabalho, e propõe a inserção de um novo comitê de controle e monitoramento, uma coordenação e um secretariado. Esse é o desenho, inclusive, que consta nas pesquisas do IPEA com essa proposta. E aí, buscar ações. A gente definir competências desses comitês, a gente permitir uma participação quadripartite no âmbito desses comitês, como aqui também já foi abordado, né, de todos os países. Qual o critério de seleção para entrar nesse comitê, qual o tempo que os atores vão permanecer ali, e a definição desse novo comitê sugerido de controle e monitoramento, e partilhando 2 países, coordenação e secretaria. A gente olha de diversos outros corredores aí, Ásia, na África, na Europa, e todos têm um desenho, né, instituições ou disposições, regulamentos administrativos que auxiliam na gestão, sempre buscando aí uma coordenação e um consenso, que é difícil, mas enfim, um consenso entre os países, que é fundamental, já que há uma interdependência de vários elementos. Há paz ao lado, né, interfere no corredor, né, no vizinho, as políticas transfronteiriças, as práticas administrativas que podem ser colhidas e as experiências de um e de outro. E aí eu avanço para o nosso terceiro e último ponto de olhar, que seriam os desafios da regulamentação. A rota demanda políticas ativas, né, e regras para que ela possa funcionar da melhor forma e a gente superar essa fragmentação, que é legal, que é institucional no âmbito de todo o corredor. Então, nós entendemos como maior desafio o fórum adequado para se debater essas regulamentações, entender qual será o fórum adequado, buscando a participação do Estado de Mato Grosso do Sul por ser diretamente afetado e impactado, e elegemos algumas pautas que entendemos prioritárias e que tocam muito na Justiça Federal. Primeiro, nós identificarmos negociações sanitárias e fitossanitárias, acordos para proteção de plantas, animais e também para inspeção dos produtos derivados, né? Nós podíamos ter um regime, por exemplo, de equivalência nessa inspeção sanitária, análise de risco de pragas consensualizada, já que hoje o mercado consumidor ele preza, né, por alimentos saudáveis, de qualidade e pela sanidade animal e vegetal, que é uma portaria de 2021 da União, mas que já traz alguns critérios que pode ser uma referência para nós regulamentarmos essa matéria. Outro ponto, que eu acho que hoje é o grande alerta, inclusive pelo fato que nós vivenciamos com a carne nessa expedição, é a unificação das regras de trânsito, né? Um acordo aí de integração aduaneira para que a gente tenha, durante toda a rota, um documento único, um procedimento harmonizado, né, uniforme,
e com transparência, com segurança jurídica, facilitando o fluxo comercial, o fluxo turístico ao longo da rota. A negociação dos acordos de livre comércio, melhorando aí a nossa conectividade com os mercados internacionais, especialmente a Ásia e Pacífico, pensando talvez numa elaboração de normas de referência internacional. A segurança na fronteira, que é outro ponto muito caro, tanto para uma migração segura, quanto para controlar o crime, controlar o tráfico ilícito de pessoas, e ter uma segurança, né, um sistema de vigilância talvez único durante todo esse corredor. E aqui vem uma perspectiva muito alinhada com o debate do dia 28, agora próximo, nessa reunião ocorrida, que foi criada mais uma mesa de trabalho voltada para a segurança. E isso tudo não tem como não ter um impacto aí socioeconômico e ambiental. Então, são várias perspectivas que a gente chama o olhar aqui da sociedade, da própria Justiça Federal, quanto sustentabilidade, crise climática, as desigualdades territoriais, a empregabilidade no âmbito do desenvolvimento da rota, questões de gênero, nós vamos ter aí feminicídio, nós temos o trabalho também envolvendo trabalho de diversidade, enfim, com as mulheres, o turismo sexual, nós temos um problema ali em Porto Murtinho, a gente isso já enfrenta, e a questão dos povos originários também pelas áreas de influência de todo o corredor. E focar, até nós falamos isso no primeiro painel, na consensualidade, né, doutora Carolina, doutora Claire, na consensualidade, isso para evitar a litigiosidade de todos esses temas que são inatos ao corredor. Para a gente ver o tamanho que impacta a população, diretamente são mais de 6 milhões de habitantes e indiretamente, olhando as regiões vizinhas, mais de 20 milhões de habitantes. E aqui alguns fóruns que o Estado do Mato Grosso do Sul já participa, como Codesul e Corsur, buscando essa integração do Centro-Oeste da América do Sul. E quando a gente falou do transporte, que foi um fato que nós nos deparamos recentemente, nós buscamos aí experiências de outros locais, e há uma Organização Mundial do Transporte Rodoviário, IRU, e tem o TIR, que é o Transporte Internacional Rodoviário. Ele é um sistema de transporte único, global, que agiliza todos os procedimentos aí na fronteira, auxilia no trânsito e com essas perspectivas de segurança, de facilitação, de negociação. Então, é uma referência de outros corredores que nós podemos olhar também para a rota bioceânica. E eu quero assim, concluir dizendo que mais do que trazer talvez uma tese, uma definição, é uma reflexão, buscar o apoio. Acho que esse é um foro essencial à Justiça Federal, que vai ser, pelas suas competências, impactada e porque já tem liderado pautas importantes por intermédio da plataforma, do incêndio, que depois convertida na rota bioceânica, num espaço de interlocução com diversos atores do executivo, estadual, federal, do poder judiciário, para trazer contribuições para que a gente possa ter a melhor deliberação em relação à governança, em relação à regulamentação dessas pautas prioritárias. Muito obrigada a todos. Obrigado. Obrigado, doutora Ana Carolina, pela sua explanação e traz elementos de reflexão, evidentemente, sobre um tema tão importante que, como ressaltado, impactará a Justiça Federal, dado a complexidade dos temas que envolvem toda a construção da rota bioceânica. Eu vou passar aqui a palavra à doutora Caroline Scofield Amaral para as suas observações quanto ao tema e uma pergunta e franqueando em seguida para a plateia, havendo alguma pergunta. Doutora Caroline? A todos e a todas, cumprimento toda a mesa, as pessoas da presidente Marisa Santos, senador Nelson Frade, doutora Ana Carolina, doutor Nino. Vocês não imaginam a alegria, tenho certeza que minha e da Raiclé, todo o grupo de trabalho em direito ambiental aqui, criado pelo TRF da Terceira Região,
representados aqui pelo doutor Fernando Nardon, doutora Janaína e outros colegas que estão online. Esse grupo tem trabalhado durante todo esse ano, pensando, não só pensando de forma transdisciplinar a questão ambiental na terceira região, buscando parcerias com universidades, e acho que esse seminário é produto disso, e também pensando políticas de prevenção. E aí, senador Nelsinho e doutora Ana Carolina, eu acho que demonstra uma virada hermenêutica e paradigmática da atuação da Justiça Federal, especialmente da terceira região em relação ao Mato Grosso do Sul. Quando se pensava em Mato Grosso do Sul, se pensava, não se pensa mais, o que se pensava? Tráfico de drogas, problemas indígenas. Esse era o problema do Mato Grosso do Sul. Não, o Mato Grosso do Sul é muito, muito além da questão indígena, sendo, sim, o segundo estado com a maior população indígena do país e muito, muito além da questão do tráfico internacional de drogas. Então, o Tribunal da Terceira Região, eu acho que por meio dessas comissões, da sua atuação, tem pensado o Mato Grosso do Sul como um todo, como uma questão também, um estado extremamente rico, extremamente importante para a economia do país, né? E a Rota Bioceânica, ela vai fazer uma revolução não é só no Mato Grosso do Sul, não, é no país inteiro, né? No estado de São Paulo, porque ela percorre o estado de São Paulo, mas ela vai revolucionar a economia e o escoamento de todo o país e vai impactar diretamente a jurisdição da terceira região. E daí eu louvo a gestão do tribunal por pensar de forma preventiva isso, né? Muito antes aí do início da atuação da Rota Bioceânica, a gente tem que estar preparado do ponto de vista da infraestrutura, mas também do ponto de vista institucional e de um diálogo interinstitucional para ver tudo o que vai acontecer com essa Rota Bioceânica. Vai ter o problema migratório, aduaneiro, tributário, sim. Talvez a questão ainda do tráfico internacional de drogas de contrabando, que não é só um problema interno, é um problema de direito internacional. Eu já tive oportunidade de conversar com o senador Nelsinho, não adianta só o Brasil combater do lado de cá, tem que se exigir que se combata dos dois lados da fronteira, né? Então, eu acho que esse seminário, ele visa fortalecer esse diálogo junto com a plataforma ambiental, o doutor Muta está aqui com a doutora Raicler, um ambiente interinstitucional de diálogo, sediado aqui no Poder Judiciário, né, que eu acho que traz toda essa legitimidade para que, quando tiver a plena operação da Rota Bioceânica, ela se faça com absoluta segurança jurídica e respeito a todo o ordenamento jurídico, né, trazendo segurança jurídica para quem precisa dela, para quem está investindo e acreditando nela, e segurança jurídica para todo o país, né? E, assim, dentro desse contexto, eu queria saber dos senhores essa questão se os senhores acreditam que seja possível esse diálogo interinstitucional também com os poderes judiciários dos países envolvidos. Porque essas 7 mesas que a senhora colocou, né, o que eu percebo é que, ao fim e ao cabo, seja no Paraguai, no Chile, na Argentina, no Brasil, determinada questão, como aquele caminhão, que é o exemplo, né, de carne, ele pode chegar no judiciário. Então, isso também não seria um caso de se pensar, além desse diálogo internacional, com os parlamentos, com o executivo, mas também com o judiciário, né? E em relação à Argentina, eu achei bem interessante a colocação da senhora, porque se a gente pensa da perspectiva histórica, a Argentina abandonou o Brasil na Guerra da Tríplice Aliança, e especificamente no atual contexto político da Argentina, os governos das províncias de Salta e Jujuy, que são as províncias que passam a Rota Bioceânica, são oposição ao governo central. Não sei se agora é esse que foi eleito, mas era oposição forte ao governo anterior. Então, talvez também se explica o não envolvimento maior do governo central da Argentina nisso, já que as duas províncias faziam oposição ao governo central. Então, essa provocação que eu lanço aos senhores. Muito obrigada. Obrigado, doutora Ana. Senador? Doutora Caroline, muito obrigado pela sua participação e por ter nos incentivado sempre a levar para frente esse tema. Em várias ocasiões em que já tivemos juntos,
sempre demonstrando essa intenção de aprimorar e esclarecer as questões que, com certeza, estão e haverão de estar pendentes. Nessa questão de procurar promover esse intercâmbio entre os poderes judiciários, é mais um desafio que nós vamos ter pela frente e extremamente importante. Acho que eu vou estimular isso no âmbito do Mercosul, que eu sou o presidente da delegação brasileira do PalaSul. A gente se reúne uma vez a cada 40 dias em Montevidéu, que é a sede. E eu posso dizer para você o seguinte, até então, eu não sei quais os parlamentares que vão vir depois desse resultado da eleição da Argentina, até então, a colaboração da Argentina tem sido sempre muito proativa, muito positiva. Tem um senador e um deputado que foram a Campo Grande, atendendo esse convite, porque lá eles têm uma eleição separada para representante do Mercosul. Aqui no Brasil, o líder partidário que te indica, diante da sua particularidade. Lá não, lá você concorre e é eleito pelo voto direto, não para, vamos dizer, ser o representante do país no Congresso ou em outro lugar, mas para ser especificamente do Mercosul. Então, a gente não sabe quem que vai chegar lá. Mas eu digo para vocês, esse é um projeto, apesar dos discursos que a gente ouviu acontecer, né, principalmente nessa campanha última, a hora que o executivo senta na cadeira e vê o tamanho da responsabilidade nas costas dele, não tem como virar as costas para um projeto desse, que só vai trazer coisa boa para o país dele. Então, espero, né? Essa é a expectativa e vamos lançar essa ideia na próxima reunião que a gente tiver lá do PalaSul, de um intercâmbio entre os poderes judiciários. Eu acho isso extremamente interessante, porque das vezes que a gente lançou o intercâmbio do turismo, todo mundo aceitou, do intercâmbio cultural, todo mundo aceitou. Então, eu penso que isso vai ser muito proveitoso para os 4 países. Muito obrigado pela sua contribuição. Obrigada, doutora Caroline, pelas considerações e por trazer esse olhar. Já tem marcado duas agendas para o próximo ano. Uma no primeiro semestre e no segundo semestre vai ser em Campo Grande, segundo anunciado pelo secretário Jaime, no Mato Grosso do Sul. Eu proponho levar, eu acho que é mais uma mesa. Nós temos 6, seria a 7ª mesa de trabalho, essa participação, esse poder, né, do Poder Judicial como um todo, as diferenças aí também que nós temos no âmbito de competências nos outros locais, mas trazer mais uma mesa para esse GT, para esse grupo de trabalho, que é essa participação, e aí liderado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, acho que é o primeiro a colocar essa visão, esse debate no corredor, né, entre o GT do corredor. Obrigado, doutora Ana Carolina, senador Nelson Trade. Eu acho que temos tempo para uma pergunta da plateia. Claire está processando, ou por quem nos assiste pela internet. Se não, a doutora Heckler tem uma questão, acho que eu quero, enquanto isso, agradecer, presidente, aqui a presença, né, mais uma vez, do desembargador Marli Ferreira, nos assiste pela internet, só não está aqui por razões justificadas, desembargador Carlos Muta, desembargadora Mônica Nobre, futura conselheira no Conselho Nacional de Justiça, desembargador Renato Lotufo, Antônio Morimoto, João Consolim, Alessandro de Aféria, doutora Marisa Cúcio, juiz auxiliar da presidência, o juiz Paulo Sarno, Fernando, Janaína Pontes, o Bruno, ele está
não está aparecendo, mas muito obrigado pela presença, obrigado a todos que estão aqui. Doutor Recler? Bom dia a todas e todos. Eu agradeço muito a presença do senador Nelsinho, da doutora Ana Carolina. Foi muito interessante, nós temos discutido na plataforma ambiental a rota bioceânica, mas não tínhamos tido essa exposição assim, de uma forma ampla, didática e profunda do tamanho que essa obra ostenta e da complexidade, né? A gente imaginava as coisas que iriam, vislumbrava o que poderia acontecer, mas não tínhamos visto dessa forma. Foi muito importante. A ideia da plataforma ambiental, que inicialmente foi pensada para os incêndios florestais do Pantanal e que agora está tratando da rota bioceânica, surgiu, inclusive, dos integrantes da própria plataforma ambiental, que hoje é coordenada pelo desembargador Muta, e que, inclusive, numa de nossas reuniões, atentou para essa questão do caráter internacional e da necessidade de termos uma articulação internacional com os demais países para antecipar eventuais problemas que possam chegar ao Poder Judiciário. Essa é a finalidade da plataforma ambiental, né? De antecipar eventuais problemas e construir de forma conjunta soluções entre todos os integrantes, todas as partes que vão ser atingidas por aquele problema. Meu questionamento, a partir do que nós vimos, e pensando aqui no seminário de direito ambiental, nós sabemos, tudo indica que essa obra realmente vai ser revolucionária sobre vários aspectos para o país, mas há sempre aquela preocupação em relação ao meio ambiente, à questão ambiental, aos impactos que que uma obra desse tamanho pode gerar. Sempre nós vamos ter desenvolvimento versus meio ambiente e a questão da sustentabilidade. Então, a minha pergunta é nesse caminho, quer dizer, como garantir a questão ambiental, a preservação ambiental, mas também permitir que essa obra tenha um bom desenvolvimento e que atenda a todas as expectativas, que me parece são bastante positivas, mas sempre com essa questão que nós temos hoje, dessa cautela, desse cuidado que nós temos que ter com o meio ambiente, né? O segundo ponto, e eu já tinha mencionado isso no dia de ontem, nos nossos painéis, é que nós estamos dentro de um sistema capitalista e temos que pensar sobre esse aspecto no bem ambiental como um bem que também pode ser monetizado, deve ser monetizado, tem o seu valor e que precisa, então, ter esse olhar para esse bem ambiental. Então, era um pouco esses dois aspectos que, se fosse possível ser abordado, acho que seria bastante interessante. Muito obrigada. Obrigado. Bom, o nosso Estado ele tem uma característica de sempre ter um olhar muito interessante para as questões ambientais. Várias discussões, vários seminários a gente já promoveu nesse sentido, até porque nós somos o estado do Pantanal. Quando as questões inerentes ao Pantanal aparecem na mídia nacional, a gente já se debruçou sobre elas e, o mais importante, apresentando soluções. Recentemente, o governo do estado encaminhou, e eu vou deixar essa parte para a doutora Ana Carolina falar, um projeto de lei a respeito do Pantanal. E está na Assembleia, com certeza vai se travar um debate, uma discussão, mas eu digo para vocês, o nosso DNA ele tem um olhar muito forte na preservação ambiental. A gente tem orgulho disso. Muitas vezes, quando a gente se apresenta Brasil afora, e a gente fala de Pantanal, fala de Bonito, fala da própria Campo Grande. Campo Grande é a capital mais arborizada do Brasil. É a nossa.
em função dessa cultura que a gente tem. Então, eu passo aqui para a doutora Ana para poder falar, sem antes deixar de saudar a doutora Marli, eu estou vendo ela aqui, desejar a ela muita força nessa recuperação. Não sei vocês, mas eu já peguei Covid e não é brincadeira esse negócio, não. E que Deus possa lhe abençoar para que logo esteja de volta às suas atividades. Obrigada, senador, doutora Eclair. São dois pontos que até a gente trouxe como entre os impactos ali, e que é uma pauta para olharmos sustentabilidade, a crise climática, e isso tem que estar na mesa do grupo de trabalho, dessa governança que se estabelecer, enfim, uma pauta para deliberação entre os entes que atuam, né, acho que envolvendo aí quadripartite, todos os países. E olhando para Mato Grosso do Sul, como o senador trouxe, nós apresentamos semana passada um projeto de lei em relação ao Pantanal, né, regulamentando todo o desmatamento, enfim, toda a política ambiental nesse bioma. E um outro assunto na pauta é o carbono enquanto ativo, que muito me interessou, foi um tema, ontem a gente não acompanhou em razão de agendas, mas sei que está no YouTube, e que hoje foi abordado, pincelado também pela doutora Maria Tereza na primeira palestra, como estimular também, e do ponto de vista financeiro, aquele que preserva, né? Enfim, resgatar aí as nossas florestas, o verde, é uma outra política também já eleita pelo governo do estado como prioritária e avançando dentro do que está nas nossas competências e jogando para o grupo de trabalho maior aquilo que depende de um consenso aí de todos os envolvidos, mas é uma pauta prioritária essa sustentabilidade ao longo do corredor. Obrigada. Obrigado, senador Nelson Trade, doutora Ana Carolina. Eu, assim, da nossa parte, o seminário se encerra, eu já devolvo a palavra ao presidente para o seu encerramento. Presidente, obrigado. Esse evento é muito importante, né? Não só pela questão do direito ambiental, né? Que a gente tem tanto estudado e valorizado tanto. Mas por que nós chegamos até aqui com a questão da rota bioceânica? No começo aqui do mandato, na presidência, uma questão que surgiu foi que o Fórum de Campo Grande precisava ser construído. E nós temos já um terreno, né, que é pertinho, um terreno contíguo ao fórum, mas nós não tínhamos dinheiro para construir o fórum. Então, eu fui até lá, uma reunião com o governador, primeiro com o governador Azambuja, que já estava no final do mandato, e depois com o atual governador, o Riedel. E aí, conversando com o governador Riedel, eu fui lá pedir, né, uma emenda de bancada, se ele poderia interceder por nós, para que nós pudéssemos dar início à obra do fórum. E aí ele estava animadamente falando sobre a rota bioceânica. Estava a doutora Ana também, a doutora Marisa Curso, e ele falou longamente sobre a rota, muito entusiasmado, e eu disse, mas eu vim aqui, mas o meu problema não é esse que eu trouxe, né? Agora construir o Fórum de Campo Grande virou uma coisa secundária, porque está se avizinhando um desastre se a gente não correr atrás disso agora, né? Aí fizemos uma reunião com a bancada do Mato Grosso do Sul, que foram todos ao Fórum de Campo Grande. No final, a gente conseguiu verba do nosso próprio orçamento para dar o início às obras do novo fórum, que serão agora já em 2024, mas ficou a questão da rota bioceânica, que evidentemente ela cruza todo o Mato Grosso do Sul, e nós não temos a Justiça Federal em todo o Mato Grosso do Sul. E é evidente que a matéria que vai chegar ao judiciário é da nossa competência, matéria basicamente aduaneira. Mas não só isso. Onde houver crescimento populacional, vai haver questões previdenciárias. Não da nossa competência, as questões de violência doméstica,
alcoolismo, a criminalidade local, enfim, tudo precisa crescer. Inclusive Receita Federal, Polícia Civil, né? Enfim. Então, é um problema isso, né? A construção de um prédio agora já não tinha tanta importância. Mas aí sim, nós começamos então a nos preocupar com a rota bioceânica e, recentemente, o nosso conselho aqui da Terceira Região aprovou o encaminhamento de um projeto ao Conselho da Justiça Federal, propondo a criação de varas por esse caminho da rota, né, bioceânica. Fizemos até uma estimativa modesta, se eu não me engano, são 7 varas, 9 varas. Eu já nem sei porque trabalhei tanto naqueles gráficos. 9 varas. É que 2 ficam em Campo Grande, né? As demais espalhadas pela rota. E aí, isto foi levado ao Conselho da Justiça Federal, ao Conselho, né, em Brasília, da Justiça Federal, e agora nós temos uma reunião, aí a parte política que entra, né? E o senador Nelsinho Trade está trabalhando aí ativamente nisso, o governador também, a doutora Ana Carolina, e nós estamos aí numa luta para conseguir ampliar a Justiça Federal no Mato Grosso do Sul. Então, o prognóstico é bom no sentido de que estamos todos com o mesmo interesse, com a mesma luta, trabalhando para conseguir o mesmo resultado. Então, já sei que a Justiça do Trabalho, nestas 2 cidades onde já estão as empresas da celulose, já está atuando, não tem fórum, não tem uma sede ainda, mas já atua por meio de um caminhão, né, itinerante. Então, vão atendendo as questões trabalhistas dentro, né, como um juizado itinerante, eles estão fazendo um atendimento itinerante da Justiça do Trabalho. Ou seja, já pegaram que realmente a coisa pode ser grave. Então, antes que quebremos todos, a Justiça Estadual, a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho, é hora de todos nós nos engajarmos para que esse projeto seja aprovado e a gente possa, então, se instalar. Não é um projeto que só cria varas sem juízes e servidores, não. O projeto que nós encaminhamos é de criação das varas, cargos de juízes e de servidores também, de modo que não vai ser mais um encargo para que a gente dê conta com os parcos recursos que nós já temos. Então é isso, eu agradeço muito ao senador Nelsinho Trade, à doutora Ana Carolina, têm sido muito parceiros do nosso tribunal nessa luta da ampliação, me agraciaram recentemente, né, a Assembleia Legislativa com o título de cidadã sul-matogrossense, então eu agora tenho dupla cidadania. Se vocês me maltratarem em São Paulo, eu vou me mudar para Mato Grosso do Sul. Para Bonito. Vou morar em Bonito. Agradeço a todos, ao desembargador Nino Todo, a doutora Caroline, a doutora Raicler, a todos os colegas que estão aqui, e declaro, então, encerrado o nosso evento. Obrigada.